Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e agora o nosso bate-papo será sobre cirurgias plásticas voltadas para os homens. Quem acha que só as mulheres recorrem às cirurgias plásticas está enganado. A cada ano sobe o número de homens que procuram clínicas para corrigir imperfeições. Vamos com alguns números. Só em 2013 foi realizada 1,5 milhão cirurgias plásticas no Brasil, das quais 1 milhão tinha fins estéticos e 500 mil eram reparadoras. Do total, 20% dos pacientes eram do sexo masculino, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas o que exatamente procuram esses homens? Para responder essas e outras perguntas, tudo envolvendo sobre cirurgias plásticas para homens, vamos conversar agora com o cirurgião plástico Israel Oliveira. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado. Bom dia, Nádia, bom dia a todos os telespectadores. Bom, essa popularização da cirurgia plástica, né, e o aumento das cirurgias plásticas nos homens se deve exatamente a isso. A informação que a mídia está passando, o acesso à internet. Então, toda essa facilidade de informações, ela acaba divulgando mais os tipos de cirurgia e os homens acabam percebendo que podem também fazer cirurgia plástica, o que eles podem melhorar e o que eles podem ganhar com isso. Mas quais são as cirurgias plásticas mais procuradas por esses homens, em primeiro lugar? Sim, a gente tem essas cirurgias plásticas, elas cresceram muito nos últimos anos, né? E elas têm principalmente uma condição de melhorar a face. O homem tem muita preocupação com a face. Então, a blefaroplastia também é uma cirurgia muito procurada, cirurgia de pálpebras, cirurgia do nariz, principalmente pela questão da cirurgia que pode ser associada à melhora funcional, né? Ela pode ser feita uma rinoplastia, melhora estética, mas também tem a questão funcional. O paciente passa a respirar melhor. A lipoaspiração também é uma das cirurgias mais procuradas. Bastante procuradas. Para a gente conseguir entender quais são esses tipos de cirurgia, a gente vai pedir ajuda da nossa tela interativa e a gente já começa com a primeira, a ginecomastia. O que é isso, doutor, exatamente? A ginecomastia é quando ocorre o aumento da glândula mamária nos homens. Isso pode ocorrer na adolescência pela alteração hormonal mesmo, só que geralmente regride. Algumas vezes, quando não regride, o paciente ele perde aquele aspecto da mama masculina e fica com a mama parecida com a mama feminina. E aí a correção é necessária, porque o homem não quer usar camisa, não quer usar camiseta, não quer jogar o futebol sem camisa. E aí a necessidade de fazer a cirurgia para retirada da glândula mamária no homem que está hipertrofiada, está aumentada de tamanho. E isso acontece quando o homem apresenta excesso de gordura? Ou apenas para corrigir realmente? Não necessariamente com o excesso de gordura. O excesso de gordura ele pode estar associado, né? A obesidade ela pode vir associada também com a ginecomastia. Mas alguns pacientes, muitas vezes aqueles pacientes que praticam musculação, eles utilizam anabolizantes, às vezes ocorre uma conversão, mudança do hormônio e acaba estimulando o crescimento da glândula. E aí o paciente é aquele paciente todo sarado, todo, né, sequinho, mas tem a glândula aumentada, fica com a mama masculina com aspecto feminino. Então, nesse caso, é indicada a redução de mamas. Sim. A gente vai para o nosso próximo tema, que é a lipoaspiração, que está, na verdade, dentro das cirurgias plásticas mais procuradas pelos homens. O que vem contribuindo com esse aumento da lipoaspiração e o que quer dizer a lipoaspiração, que muitas pessoas confundem com outro tipo de cirurgia plástica? Sim, a lipoaspiração é exatamente o que o nome fala, é a aspiração de gordura, né? Só que a gente tem que ter a consciência do seguinte, a lipoaspiração é para a definição do contorno corporal. A definição, a melhora do contorno corporal, não é para emagrecimento. O homem não vai procurar, a mulher não vai procurar um cirurgião plástico pensando em emagrecer fazendo cirurgia plástica, fazendo lipoaspiração. É para melhorar a forma, por exemplo, o abdômen aqui. A gente vê um abdômen gordinho, né? A gente, um caso aqui, um pouquinho de gordura aqui do lado, aqui nos flancos. Então a lipoaspiração é para isso. Através de cânulas, a gente, com pequenas incisões, a gente consegue acessar toda essa área do abdômen, acima da musculatura e abaixo da pele, e a gente consegue aspirar essa gordura, retirar essa gordura e melhora o contorno corporal. Essa lipoaspiração ela pode ser feita em diversas áreas do corpo.
né? A gente tem que respeitar alguns parâmetros, volume, quantidade de gordura aspirada, áreas a serem aspiradas. Mas a gente pode realizar desde lipoaspiração na face, na região do tórax, no abdômen, braços e coxas e perna também. Falando um pouquinho mais sobre a lipoaspiração, isso que eu iria perguntar, na verdade. Para a realização dessa cirurgia, seja em homens ou mulheres, existe um peso mínimo para fazer essa cirurgia ou uma quantidade de gordura? Não existe peso mínimo, existe quantidade sim de gordura, que isso está relacionado ao índice de massa corpórea. A gente pega o peso do paciente, a altura do paciente, a gente calcula o índice de massa corpórea e aí a gente pode lipoaspirar uma certa quantidade de gordura. Isso daí você tem que conversar com o seu cirurgião plástico para ficar bem esclarecido, para que não se ultrapasse esses limites. É por isso que não é para emagrecimento, é para definição do corpo da pessoa. E essa conversa entre o profissional de saúde e o paciente também é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente acaba indo ao consultório procurando determinadas melhoras e realmente não é o que a gente precisa ou que não fica de acordo com o nosso corpo. Então, ter essa conversa, isso acontece normalmente quando as mulheres procuram o aumento de mama, né? Com silicone. Sim, isso daí é questão de você procurar um profissional qualificado, treinado, que faça parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Os profissionais cirurgiões plásticos que são formados em cirurgia plástica, são médicos cirurgiões formados em cirurgia plástica, eles devem fazer parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E aí a gente tem que respeitar todos esses critérios, a gente tem que prestar contas à sociedade, então a gente tem que ter um treinamento e qualificação para esclarecer isso ao paciente. Agora a gente vai passar para a nossa próxima cirurgia plástica, que é a rinoplastia. A rinoplastia é bastante procurada, você vê aqui uma foto de perfil de um paciente que mostra a mudança do dorso nasal. Mas existem diversas possibilidades na cirurgia plástica, na rinoplastia. E também lembrar que a rinoplastia, muitas vezes ela é associada à cirurgia na parte interna do nariz. Vai melhorar a respiração do paciente, vai melhorar aquela condição do paciente que ronca, tem dificuldade para respirar, não consegue praticar esportes porque tem desvio de septo ou tem hipertrofia de cornetos. Isso daí pode ser feito pelo cirurgião plástico, muitas vezes associado também a um otorrinolaringologista, que vai fazer a parte interna e o cirurgião plástico vai dar o acabamento, finalizar com a melhora do aspecto final do nariz do paciente. Bom, tem uma pergunta de um telespectador. Exatamente, a rinoplastia, muitas pessoas já acaba dizendo que é falta de orientação e muitas vezes tabus também em relação às cirurgias plásticas. Mas nesse caso da rinoplastia, é só a serragem do osso ou apenas se a pessoa quiser fazer a parte de fora, a cartilagem também? São muitas possibilidades. Isso também tem que ser avaliado pelo cirurgião conjuntamente com o paciente, porque primeiro nós devemos saber quais são os anseios do paciente, quais são as necessidades do paciente. E o nariz, a rinoplastia é uma cirurgia que o cirurgião plástico ele gosta muito de fazer e tem muito interesse, porque o nariz é uma estrutura muito complexa. A pele, envolve cartilagem, envolve osso, então isso tudo vai variar, isso tudo vão ter variações e a gente tem que conversar com o paciente, saber quais são as necessidades do paciente e saber qual é o melhor aspecto final que essa cirurgia pode trazer ao paciente. Ela muda toda a estrutura do rosto, na verdade. Muda. Doutor, nós vamos para um breve intervalo, mas no próximo bloco nós vamos falar das outras cirurgias plásticas mais procuradas pelos homens também. Se você de casa tem alguma pergunta, manda pra gente que a gente vai responder aqui ao vivo. O número da nossa produção é 92, código de Manaus, 8111-4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.